Olá, sou a professora Patrícia, esse é o meu sinal. Eu estou de volta para a gente falar sobre aprendizagens socioemocionais. Estou com o intérprete de Libras, Bruno. Nos nossos programas anteriores, nós conversamos sobre essa conceituação de aprendizagem socioemocional. Falamos de uma forma bem ampla, né? No nosso segundo encontro, nós trouxemos aspectos, quais as competências socioemocionais, e aí falamos bem delimitadamente sobre cada uma delas. Hoje nós vamos falar sobre dicas, algumas práticas educativas que promovem as habilidades socioemocionais na escola, né, que são importantes para que a gente possa desenvolver essas habilidades nos estudantes, para que a gente possa inserir nos nossos currículos, né, para que a gente possa fazer adaptação curricular, adequação curricular, e que a gente também pense em acessibilidade metodológica, né, a partir das habilidades socioemocionais. Então, são habilidades importantes, a gente viu, né, nos nossos programas anteriores, qual a repercussão, né, do desenvolvimento dessas habilidades para a vida das pessoas, na infância, na adolescência, na fase adulta, né, e já enquanto idosos. Então, a gente percebe que há uma importância para o desenvolvimento dessas pessoas, na adequação para a vida, na qualidade de vida, e aí também a gente estende o nosso olhar para a saúde mental, que é algo tão importante que a gente tem falado tanto para a gente se perceber e para a gente se cuidar. A primeira sugestão é que a gente possa fazer trabalhos em equipe, né, que estimulam a criatividade, o relacionamento interpessoal e a empatia. Lembra que a gente falou lá atrás que é muito importante a gente trabalhar com esses estudantes a forma como eles interagem com os outros, né? E isso vai fazer com que ele exercite de verdade algumas aprendizagens em relação a ele próprio, né? E a gente também vai ter a possibilidade de, no grupo, ser mais assertivo, possibilitar que esse estudante seja mais assertivo, que ele tenha uma comunicação ativa, mas que essa comunicação não seja agressiva. Vai ser possível ele trabalhar as questões relacionadas à flexibilidade, ao respeito, à cooperação, à solidariedade. Então, todos aqueles aspectos que a gente falou antes, né, nos nossos encontros anteriores. Então, é importante que a gente possibilite essas atividades em equipe, né, para que ele faça também o manejo das suas emoções, porque é no grupo que a gente tem satisfações, mas é no grupo também que a gente tem insatisfações, que a gente vivencia alguns desconfortos, e aí é nesse momento onde a gente aprende a fazer manejo emocional, ajustamento, e aí a gente vai replicando e fazendo isso ao longo da vida. É aquela coisa, quanto mais a gente faz, um comportamento repetido é um comportamento incorporado. Então, se a gente dá a possibilidade do estudante desenvolver essas habilidades com seus pares, nos momentos lúdicos, nos momentos de brincadeira ou até nos momentos de aprendizagem formal, a gente está dando a possibilidade dele generalizar essa aprendizagem para a vida, para outros ambientes sociais. Atividades lúdicas, como artes, música, experimentação e rodas de conversa. Sempre, né? O lúdico ele vai estar presente no processo de desenvolvimento de todos nós ao longo da nossa vida, né? O lúdico é importante para que a gente trabalhe a imaginação, para que a gente trabalhe cooperação, para que a gente pense em conceitos, para que a gente faça a recuperação da informação e a gente perceba aspectos que estão ali dentro da brincadeira, dentro da contação, dentro da arte e que fazem com que a gente faça reflexões e leve para a nossa vida, para o nosso funcionamento diário. Então é importante demais que a gente, dentro dessas aprendizagens socioemocionais, a gente tenha muito vivo, né, o lúdico, de forma regular, de forma sistemática, para que a gente experimente sensações, para que a gente se perceba sentindo algumas coisas, e aí aquela coisa da consciência, lembra que a gente falou lá atrás? Quando a gente começa a desenvolver consciência de si. Consciência de si é a intimidade que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? E quando a gente faz atividades lúdicas, quando a gente tem a oportunidade de vivenciar atividades coletivas, a gente está tendo a possibilidade de exercitar essa consciência de si e desenvolver intimidade com a gente mesmo, que é tão importante. Projetos diferenciados que envolvam a compreensão de dificuldades, soluções e soluções criativas, né? Quando a gente trabalha com projetos,
nos projetos a gente tem objetivos, a gente tem metas, a gente pensa em estratégias, não é? A gente seleciona alguns recursos. Então, essas atividades são atividades que exigem da gente uma organização, né? Não só uma organização para fazer com os materiais, com a estrutura, com o espaço, mas uma organização emocional para que a gente funcione bem diante dos desafios, diante da possibilidade de compartilhar reflexões, diante da possibilidade de compartilhar ideias. Então, quando a gente pensa em projetos diferenciados, a gente está pensando na possibilidade de ter sensações diferentes. E é assim, vamos só relembrar o que a gente já falou. A gente pensa, não é? A gente pensa o tempo todo. Os nossos pensamentos, eles geram na gente muitas sensações, né? E essas sensações, elas fazem com que a gente se comporte de determinadas maneiras. Então, quando a gente trabalha com projetos, com interação, com coletivo, com reflexões, a gente tem essa possibilidade de ver o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e o que esses sentimentos estão fazendo a gente agir, de que forma a gente está agindo a partir dos nossos sentimentos. E isso é uma habilidade socioemocional importante que a gente precisa fazer. E a gente às vezes não se dá conta que no nosso trabalho no dia a dia, do desenvolvimento das nossas atividades pedagógicas, a gente está trabalhando com questões que estão relacionadas ao socioemocional e que a gente não aproveita, né? Ou então a gente não se dá conta de que é tão importante. E numa atividade de projetos, a gente pode aproveitar para trabalhar as questões socioemocionais. Por exemplo, quando a gente trabalha com robótica, né? A robótica é uma excelente atividade para que a gente trabalhe com as questões socioemocionais. Quando a gente tem acesso ao now, quando a gente tem uma experiência com o now, é uma excelente possibilidade para a gente também trabalhar as aprendizagens socioemocionais. Então, a gente só precisa organizar, né, ter essa intimidade com essas conceituações todas que compõem as aprendizagens socioemocionais e trazer para os nossos projetos pedagógicos. Criação de um diário. Essa é uma sugestão interessante para os estudantes que já se apropriaram do sistema de escrita alfabética, né? Os estudantes que estão na adolescência, eles adoram escrever, registrar suas ideias, suas experiências, suas descobertas. Então, é uma excelente atividade, porque os diários permitem que as crianças pensem nas habilidades socioemocionais de várias formas, a partir de diferentes experiências. Então, se eles registram, eles visualizam muito mais, eles têm a noção da sensação que eles tiverem em um determinado momento, e interessante é que eles podem retomar essa leitura e eles podem avaliar se aquela sensação sentida em um determinado momento seria a mesma sentida hoje, porque cada dia a gente é diferente, né? Então é uma excelente atividade para que a gente estimule essa autopercepção, essa organização e para que o estudante pense de verdade nas suas habilidades e nas suas dificuldades também. A gente precisa perceber as nossas dificuldades para que a gente se reorganize, para que a gente tenha qualidade de vida. Atividades com artes, que a gente já falou do lúdico, mas aqui especificamente falando em artes. A arte é um meio muito poderoso para desenvolver as habilidades sociais e emocionais, já que podem ajudar a expressar sentimentos e até reafirmar o autoconhecimento. Algumas pessoas têm uma propensão muito grande a se expressarem de forma muito mais ampla através de poesias, através de música, através de pinturas, através dos trabalhos manuais. Então, a arte, o contato com a arte, também é uma possibilidade importante da gente trabalhar com as aprendizagens socioemocionais, para que as pessoas se expressem. E para que elas se percebam, façam uma leitura, né, de si a partir das suas produções artísticas. Então, além de ser uma atividade extremamente prazerosa para quem faz, a gente explora e a gente aproveita, porque nós somos oportunistas, né? Quando a gente fala de aprendizagem, precipitar a aprendizagem, a gente precisa ser oportunista. E aí a gente aproveita essa situação para trazer à tona habilidades importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da vida e para fazer com que as pessoas cada vez mais se aproximem delas mesmas. Falar sobre a importância de controlar as emoções, muito importante. Não importa a idade, né?
de criança a jovens, adultos, o controle emocional é uma característica fundamental. A gente precisa aprender a se perceber, a gente precisa ter a noção das nossas dificuldades, das nossas facilidades, para que a gente faça o nosso manejo emocional, para que a gente se respeite, respeite os nossos limites, para que a gente respeite o outro, para que a gente tenha uma convivência saudável, que se configure na cooperação, na solidariedade, no respeito, e isso se ensina. Não é? A gente não precisa chegar a um momento de fase adulta para a gente se apropriar, para a gente ter contato com pessoas que trazem essas reflexões para a gente. A gente precisa e é importante que a gente precipite nos estudantes esse contato desde cedo, para que ele vá se desenvolvendo, se estruturando, considerando todos esses aspectos que são importantes e que fazem da gente pessoas que funcionam, pessoas que respeitam, pessoas que estão no mundo e sabem a importância do seu papel. Então, espero que vocês tenham gostado dessa temática, sei que foram muitos conceitos, muitas informações, voltem lá, estruturem, pontuem os aspectos que a gente pode explorar e que precisa explorar com os estudantes na escola, desde a educação infantil, em todas as modalidades de ensino. É importante que a gente perceba a necessidade e a urgência da gente trabalhar com as aprendizagens socioemocionais, porque a gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa ser percebido da nossa inteireza, né, do que a gente é de forma integral, a gente precisa ser visto de forma holística, e o processo de aprendizagem precipita todas essas demandas. Então, voltem lá desde o primeiro programa, percebam o quanto é importante a gente trabalhar no viés do afeto, do respeito, da solidariedade, e isso é competência socioemocional. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado até o finalzinho. Espero vocês para a nossa próxima temática. Tchau, tchau!